Olá pessoal, estamos agora na parte 2 do tópico de graviometria, que a gente vai falar um pouquinho sobre mecanismos de precipitação e fator gravimétrico. É importante conhecer o mecanismo de precipitação, algumas noções básicas, não é nada complicado, para você entender e até poder propor métodos gravimétricos, porque você precisa entender, por exemplo, por que a gente aquece, que nem eu falei lá na gravimetria de precipitação. Para que a gente vai ficar aquecendo, né? Se o precipitado fica mais solúvel a quente. Já pensaram nisso? Por que tem que ser devagar sobre a agitação? O que a gente está conseguindo com isso? Por que não mistura logo tudo de uma vez e filtra? Então é aí que entra o estudo do mecanismo de precipitação e também é muito cobrado em concursos. Eu fico impressionado como gostam disso. Então, sobre isso, é tudo sobre tamanho de partícula. Tá? Você quer controlar a formação de partículas grandes, você quer que elas se formem, para você ter sucesso na filtração. Porque a pior coisa que acontece numa gravimetria é a passagem do precipitado pelo papel. É a pior coisa. A precipitação ela tem que ser lenta para evitar supersaturação local, permitindo a formação de partículas grandes facilmente filtradas. Tá? Vamos entender isso melhor. Algumas condições que prevalecem no momento da formação do precipitado: temperatura, concentração, velocidade de agitação e pH. O que é a supersaturação local? Isso aí é quando, por exemplo, você está... quando você, num ponto da solução, você tem uma grande concentração dos seus reagentes, em um certo ponto. Tá? Se isso acontece, o que vai ter? A reação vai ser muito rápida. E o precipitado se forma muito rapidamente. E aí, quando isso acontece, quando a precipitação é muito rápida, as partículas ficam pequenas. Tá? Então, isso que você tem que evitar, supersaturação local. Então, tudo que a gente vai modular, vai mexer, vai servir para diminuir a supersaturação local. Como, por exemplo, estes fatores aqui. Mas quais os processos que estão acontecendo? São dois. Nucleação. A nucleação é a formação de pequenos agregados, pequenos núcleos. Tá? Então, as moléculas estão se juntando, formando pequenos núcleos. E o crescimento dos cristais é a segunda etapa, em que esses pequenos núcleos vão se unindo até formar grandes estruturas cristalinas e com geometria definida. O que acontece se você predomina a nucleação? Você vai ter muitas partículas pequenas. Tá? Enquanto que você predomina o crescimento dos cristais, você vai ter o quê? Poucas partículas grandes, que é o que você quer. Você não quer a nucleação porque o seu precipitado fica com partículas muito pequenas, que a gente chama de pulverulento, tá? Que é um precipitado de difícil filtração e de baixa pureza. Enquanto que se você favorece o crescimento dos cristais, você tem um precipitado graúdo. Tá? Você quer um precipitado graúdo, que é um precipitado de filtração mais fácil e de maior pureza. É isso que a gente busca. Como que a gente vai diminuir a supersaturação local ou a supersaturação relativa? A gente vai mexer nesses parâmetros aqui, na concentração do soluto em qualquer ponto e na solubilidade. Tá? Se você tem uma supersaturação relativa alta, você tem a predominância da nucleação, o precipitado fica pulverulento. Se a supersaturação é baixa, você predomina o crescimento do cristal, o precipitado fica graúdo. Tá? Para diminuir a supersaturação, o que eu vou fazer? Primeiro, olha só, se eu aumentar S, eu diminuo a supersaturação. O que é S? É a solubilidade no equilíbrio. Tá? Então, eu posso simplesmente aumentar a solubilidade no equilíbrio. E eu vou conseguir que ele fique menos supersaturado. Tá? Como que eu aumento a solubilidade? Aquecendo. Primeiro ponto, aquecendo. Então, por isso que a gente aquece na precipitação. Tá? Apesar do precipitado ficar mais solúvel, que é uma coisa ruim, né? Porque a gente quer que ele precipite completamente, ele vai resfriar em algum momento. Ele vai ter a oportunidade de precipitar em algum momento. Então, você aquecer serve para você diminuir a supersaturação. E aí você consegue um precipitado mais graúdo durante o resfriamento. Tá? Controle de pH também vai ter essa mesma função na precipitação de hidróxidos. Então, você vai precisar um hidróxido, você começa em pH ácido. E vai lentamente alcalinizando.
Você pode também diminuir o quê? O que é o quê? A concentração do soluto em qualquer instante. Tá? Como é que você diminui o quê? Adicionando o precipitado lentamente e adicionando o precipitante lentamente em soluções diluídas. Tá? Se você faz assim lentamente, dá tempo de você agitar, que é a outra forma. Você vai agitar bastante e você vai ter a dispersão da substância no meio. Tá? Então ela não fica concentrada em um único ponto ou só na superfície, na parte de cima, né? E aí você diminui a concentração em qualquer instante. Tá? Por isso que a gente precipita daquela forma que eu coloquei na parte 1 do vídeo. Tá? Aquecendo, agitando, soluções diluídas e lentamente. Gravimetria de precipitação, as vantagens são que é um método absoluto, muito bem estudado, preciso, exato, acessível e barato. Tá? Barato para você ter as instalações, vamos dizer assim, é acessível. Contras, demora e dá muito trabalho. Isso aí mata um pouquinho a gravimetria de precipitação. Ele é um método que industrialmente ele não costuma ser usado. Ele é mais usado assim, em laboratórios de análise assim, mais acadêmicos, né? Ou que trabalham com menos amostras, ou que realmente necessita desse tipo de análise, por causa do trabalho, que não acontece na volatilização. A volatilização usa muito, o tempo todo, né? Industrialmente, inclusive, porque ele não tem esse trabalho, essa demora, esse trabalho todo. A demora até tem, mas é uma demora que você deixa lá esquentando e vai fazer outra coisa. Aqui não, você está o tempo inteiro cuidando da precipitação, da filtração, da queima. Tá? Ele tem um alto consumo energético, ele é pouco sensível e ele é tecnicamente complexo. Essas são as desvantagens. Agora a gente vai entrar nos cálculos volumétricos. Então, o teor de analito em uma substância pesada ele pode ser determinado pela estequiometria. Então, por exemplo, olha essa análise aqui. 1 grama de uma amostra contendo fósforo foi precipitada com pirofosfato de magnésio, gerando 1,66 gramas de precipitado. Determine o teor de fósforo na amostra. Então, isso é um problema de estequiometria, né? Vamos lá. Você tem seu analito, que é o fósforo, e a forma pesada, que é o pirofosfato de magnésio. O que você vai olhar? A relação estequiométrica. Então, você tem 1 mol de pirofosfato, tem 2 mols de fósforo. Tá? Passa para as massas molares, que você quer tudo em grama. Massa molar está para 2 vezes a massa molar, assim como a massa de precipitado, tá? Que eu já tenho esse dado aqui, está para X gramas de fósforo. Então, estou achando quanto de fósforo tem nesse precipitado. Deu isso. Agora eu faço a porcentagem. Então, converto para o meu analito, para a forma como eu quero expressar a análise. É a primeira etapa. Depois eu calculo a porcentagem. 1 grama de amostra está para 100%, assim como 0,46 de 19 gramas de fósforo está para o teor. E aí acho o teor de fósforo na amostra. Então, basicamente é isso que a gente faz. Mas existe também o fator gravimétrico. Né? O que é o fator gravimétrico? Ele permite a conversão direta da massa da forma pesada para a massa de analito, através de uma fórmula. Tá? Essa é a forma como você calcula o fator gravimétrico. Tá? Você substitui por letrinhas. Então, B mols da substância pesada está para A mols do analito. Tá? Então, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz naquele exemplo, só que ao invés de usando as massas molares e usando os coeficientes estequiométricos, estou usando letras. Então, o coeficiente estequiométrico, a quantidade, lá no nosso exemplo, né, isso aqui era 1, que era o pirofosfato de magnésio. Isso aqui era 2, que era o fósforo. Tá? Aí vai variar dependendo da análise. Tá? Então, eu faço essa regra de 3, igualzinha que eu fiz antes, só que com letras. Aí eu acho isso aqui, que a massa de analito é essa expressão aqui. Ó. Tá? E aí eu vou falar que isso aqui é constante. É uma constante chamada fator gravimétrico. Tá? Então, o fator gravimétrico é o Azinho,
que é o número de mols de analito, o Bzinho, que é o número de mols da substância pesada. Tá? Então, por exemplo, se você tem 1 mol de Mg2P2O7, ele contém 2 mols de fósforo. Então, eu falo que A igual a 2, como eu já expliquei, e B igual a 1. Tá? Normalmente o B é 1, é muito raro o B não ser 1. Só nas exceções mesmo. Né? E aí o A geralmente é 1 ou 2, é o valor típico. Né? A gente vai ver uma tabelinha com alguns exemplos. Tá? E aí, essa fica sendo a fórmula para você determinar a massa de analito a partir da massa de uma substância pesada usando o fator gravimétrico. Por que essa fórmula existe? Porque eu não faço simplesmente a regra de 3. Muitos protocolos já dão pronto isso aqui, ó, fator gravimétrico. Já tem protocolado. Então, ao invés de você ter que ficar pesquisando um monte de fórmula de massa molar, você já usa direto esse fator aqui. Te poupa o trabalho, porque já tem esse número dado. Então, algumas substâncias, tá? E o valorzinho de B e de A, para vocês refletirem aí. Então, aqui é a substância pesada, aqui é o analito. O analito é a forma como você quer expressar. Tá? Às vezes eu analiso, que nem eu quero analisar fósforo, mas o meu precipitado é pirofosfato de magnésio. Tá? Então, eu tenho que fazer essa conversãozinha. Tá? Então, no caso do pirofosfato, o fator gravimétrico é A, que é 2, vezes massa molar do analito, sobre massa molar da substância pesada. Dá 0,2783. Substituindo as massas molares. Como ficaria o nosso exemplo? Mesmo exemplo agora, só que ao invés de usar a estequiometria, eu tivesse que usar o fator gravimétrico. Eu já dei o fator gravimétrico. Se eu tenho ele, eu vou usar, porque fica mais fácil de fazer a conta. Tá? Então, como eu vou determinar o teor agora? Então, a massa do analito vai ser fator gravimétrico vezes massa da substância pesada. Substituo, ó, 1,66 e 0,27826. E acho que a massa do analito é 0,4619, a mesma que eu achei antes. Depois eu faço a regra de 3. Então, eu poupei a pesquisa das massas molares e eu poupei aquela regra de 3, porque sai direto por uma fórmula só. Bom, ficam esses exercícios para serem feitos aí para vocês estudarem. Tem 3 exercícios. E antes de finalizar, vou falar rapidamente da eletrogravimetria, só para ter uma noção, tá? Para saber como é que funciona. Então, a eletrogravimetria é a determinação da quantidade de um analito por meio da deposição dessa substância em um eletrodo. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter a determinação de cobre e fazer uma deposição de cobre metálico num eletrodo. Né? Eu vou ligar isso a uma fonte, que vai passar uma certa corrente, e vai fazer com que esse cobre se deposite. Tá? Então, geralmente se usa como catodo um cesto de platina, ou como anodo também, dependendo do que você quer analisar, né? Mas geralmente o catodo para cobre. Tá? Você pesa esse catodo, tá vendo essa cestinha aqui que está coberta de cobre? Você pesa ela antes da análise, faz a eletrólise, é uma eletrólise isso, o cobre deposita e você pesa ele depois, pesa o eletrodo inteiro depois. E aí você sabe a massa de cobre, você sabe o teor de cobre. Tá? E um anodo de platina onde gera as bolhas de ar. Tá? Cobre depositado no catodo e aqui as bolhas de ar. Tá? As etapas são essas: secar, pesar o eletrodo, fazer a eletrólise da solução, lavar, secar o eletrodo com metal pesado, com metal depositado e pesar. Tá? Ele é sensível a esse método, ele tem uma certa sensibilidade boa, ele é preciso, é exato e permite uma análise seletiva através do controle da corrente elétrica. Pessoal, do conteúdo da gravimetria chegou ao fim, conseguimos completar aí com sucesso e aguardo vocês em um próximo momento. Grande abraço.